Lauro Trevisan. A fé que remove montanhas. Parte 3. 13. O sujeito da fé. Fé, lembrando, é crer firmemente na realização da sua palavra. Sempre que existir fé, realizar-se-á infalivelmente o conteúdo da palavra. Palavra significa oração, mentalização, desejo, imagem, pensamento. O milagre não depende da quantidade de palavras, nem do tamanho do sacrifício, nem mesmo do valor das velas acesas ou das oferendas. Inclusive, não importa quem seja o sujeito da fé. O que produz o milagre e remove montanhas é a sua fé, seja quem for o sujeito da mesma. Para uns, o sujeito da fé é Jesus, para outros é São Benedito, ou São Pedro, ou São Brás, ou São Judas Tadeu, ou Nossa Senhora de Fátima. Para certas pessoas, é a Igreja do Bonfim, ou a Igreja de Santo Antônio, ou o Jesus do Porto das Galinhas. Para muita gente, é o local das aparições de Nossa Senhora. Aos que colocam fé numa determinada oração, às vezes, a fé é desencadeada por meio de pessoas famosas, como curadoras místicas. Jesus, sujeito da fé. O centurião romano, ao pedir a Jesus que curasse o seu servo gravemente enfermo, tinha-o colocado como fator da sua fé. O leproso, ao suplicar a Jesus, se quiseres, podes curar-me, também o colocou como sujeito da sua fé. Certa vez, enquanto o mestre pregava numa casa, trouxeram-lhe um paralítico carregado por 4 homens. À vista da fé que eles tinham, conta Marcos, disse Jesus ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Marcos 2, 5. Nesse fato, os sujeitos da fé do paralítico foram os homens que o carregaram até Jesus. Foi o que disse o Evangelho, à vista da fé que eles tinham. Lucas narra o episódio em que alguns discípulos foram pescar e nada conseguiram. Jesus, depois de pregar ao povo em cima do barco, disse a Simão: façam-se ao largo e lancem as vossas redes para a pesca. Mestre, replicou-lhe Simão, trabalhamos a noite toda e nada pescamos. Mas sob a tua palavra, lançarei as redes. Feito isto, apanharam tão grande multidão de peixes que as redes se rompiam. Lucas 5, 4, 11. Aqui Jesus novamente foi o sujeito da fé dos pescadores. Por eles, não teriam lançado as redes. Acreditando no Mestre, fizeram-no. Quem é o sujeito do atendimento? Cristo ensinou, certa vez, a lei do pedir e recebereis. A lei compreende 2 pontos básicos, o pedir e o receber. Todo aquele que pede, deseja receber, é claro. O ponto mais importante da questão, porém, está em saber quem é que dá. Receber de quem? Ou por meio de quem? Se você acha que há de receber de alguma pessoa, corre todos os riscos de fracasso no atendimento, porque depende da boa vontade, do interesse, da possibilidade, da oportunidade, do desejo, da disponibilidade do outro. Depende, inclusive, das condições impostas pelo outro. Como isso implica tantos fatores alheios ao seu controle, no mais das vezes a coisa emperra e você acaba por não alcançar nada. Há dias, por exemplo, uma professora argumentava que o poder da mente não funcionava com ela, porque queria mais dinheiro, mas o seu salário do magistério não era aumentado pelo governo, e o que era pior, não acompanhava a inflação. Também um senhor pensava que não conseguiria receber o que estava a mentalizar, porque pretendia uma casa, mas os lucros do seu negócio diminuíam cada vez mais e não lhe permitiam ter a casa ambicionada. Uma senhora escreveu-me uma carta a dizer que tudo estava bem com ela até ao dia em que contraiu um empréstimo no banco para a cirurgia e o tratamento da mãe. Durante meses foi renovando a dívida, mas agora o banco fez-lhe um ultimato: devia pagar a dívida, que não voltaria a ser renovada. Ela estava desesperada e queria que eu lhe desse o dinheiro para pagar. Querer é poder, dizia a carta. Tinha certeza que eu haveria de atender à sua mentalização. Todos aqueles que colocam a solução e a realização dos seus pedidos por conta de terceiros, provavelmente frustrar-se-ão, porque ninguém tem poder sobre ninguém. Caso não alcancem o objetivo, ficam aborrecidos, desolados. E concluem que o poder da mente não funciona. Acontece que ninguém, até hoje, ensinou que é você quem determina a pessoa que vai atendê-lo. A lei fundamenta-se no seguinte: peça e receberá. Não está escrito quem é que lhe vai dar a si. E você conclui, que neste caso, é livre para escolher o sujeito do atendimento. Então, procura alguém, que no seu entender, tenha condições para tanto. E mentaliza que vai atendê-lo ou pede-lhe diretamente para atendê-lo. Como ninguém tem poder sobre ninguém, há todas as possibilidades de você ser repelido. Daí, conclui que a lei não funciona. O seu erro está em determinar o sujeito do atendimento. Claro que não será necessariamente uma pessoa da sua escolha, porque esta é livre para aceitar a incumbência ou não. O sujeito do atendimento é a lei em si mesma. Ou, por outras palavras, é o seu próprio poder. Ou melhor, é Deus, o autor e criador da lei.
Ao ensinar que você tem poder de mover montanhas, Jesus começou por dizer: tende fé em Deus. Deus, o Pai que habita o secreto do ser humano, é, em última instância, a origem do poder, é, portanto, o princípio do poder infinito. A sabedoria infinita sabe. Não perca tempo a querer descobrir como será o seu pedido atendido, por que meios, por quem, de que maneira, quando. Assim compete-lhe simplesmente pedir e crer que receberá. Ao pedir, está a invocar a sabedoria infinita, imanente no seu íntimo, que tudo sabe, consequentemente sabe como você alcançará. É ridículo preferir determinar pela mente consciente, minúscula parcela da mente, como conseguirá você o objetivo em vez de o entregar à sabedoria infinita. Jesus ensinou que você tudo pode, porque conhecia a existência da sabedoria infinita e do poder infinito nas profundezas do ser humano. A sabedoria infinita sabe tudo. O poder infinito pode tudo. Confie neles. O sujeito do atendimento, Deus. Em última análise, o sujeito do atendimento é Deus. Ele criou a lei e ele faz funcionar a lei. Ao invocar-me, disse Deus, na Bíblia, eu ouvirei e atenderei. Salmo 90. Antes que eles clamem, eu os ouvirei, estando ainda a falar, eu os atenderei. Também está na Bíblia. Como Deus atenderá? É importante repetir que Deus não age arbitrariamente, a seu bel prazer. Criou as leis superiores e infinitas, que tornam a vida justa e equânime. Uma das leis universais é que tudo o que você cria na mente, e acredita, acontece. Deus, portanto, age através das leis que ele estabeleceu. Todo o pedido contém recebimento. E materializa-o, mesmo que seja necessário mover montanhas. A maneira como o infinito atenderá o pedido é imprevisível. Pode ser por meio de Santo Antônio, de Nossa Senhora Aparecida, do seu pai, de um amigo, encontrando uma mina, por herança, por resultado de negócio, por doação, por fonte desconhecida, pelo patrão, pelo governo, por milhões de maneiras inimagináveis. Como se trata de lei divina, infalível, não há que se preocupar. Quem conhece as leis superiores, coloca as premissas corretamente e permanece tranquilo, feliz, na alegre expectativa. Faça você o mesmo. 14. Equívocos da fé. A fé, continua a insistir, é crer firmemente na realização da sua palavra. Fé, pois, é a palavra acreditada. A oração acreditada. A mentalização acreditada. O pedido acreditado. O desejo acreditado. Independe, portanto, de manifestações públicas, procissões, noites de vigília, novenas, longas preces, sacrifícios enormes, penitência rigorosa, jejuns prolongados. Não tem nada a ver com o tamanho da vela acesa, nem com a esmola ofertada, nem com as flores trazidas. A decoração dourada, os tapetes grandiosos e as belas pinturas da igreja também não têm relação direta com a fé. A presença das multidões e os aparatos festivos não são essenciais à fé. A penitência não entra na definição da fé. A santidade pode estar alheia à fé. A fé, escreveu o apóstolo Paulo, é a firme confiança daquilo que se espera e a convicção daquilo que não se vê. Tanto na definição de Jesus como na do apóstolo Paulo, não entra nada daquilo que citei anteriormente. Aparatos exteriores não entram na definição da fé, que é estado mental. Então, perguntará você, de nada valem os sacrifícios, as penitências, as esmolas, as novenas, as velas, as procissões, as concentrações religiosas, as peregrinações, as promessas, as esmolas. Valem muitíssimo enquanto fortalecem a fé. Já experimentou fazer uma peregrinação ao Santuário de Fátima, ou de Lourdes, ou de Nossa Senhora Aparecida? A energia que passa por aquela multidão emocionada, que reza, que canta, que traz velas, que leva doentes, é fortíssimo explosivo da fé. Os locais de peregrinação, por exemplo, são ambientes impregnados de energia espiritual, de mística, de condicionamento religioso, carregam uma aura envolvente de força espiritual. As velas acesas, o odor do incenso e das flores, as luzes suaves, a música à luz da oração, ativam os centros cerebrais místicos e estimulam a mente ao estado de fé, a emoção positiva, levam o cérebro a liberar as hormonas endorfina e oxitocina, que produzem sensações extasiantes, de enorme efeito sobre a fé. E a oração da fé, disse o apóstolo Tiago, curará o enfermo. 1 Tiago 5:15. Os sacrifícios podem estimular a fé. Você vê, principalmente em locais de peregrinação, pessoas que carregam pesada cruz às costas, outras percorrem distâncias de joelhos. É condição básica para o milagre. Não? O milagre é sempre resultado da fé. Quem produz o milagre é a fé e não o sofrimento nem o sacrifício. Mas então é inútil sofrerem. Para alguns, o sofrimento acaba por se transformar numa forma de ativar a fé.
Imagine aquele senhor que percorre de joelhos toda a esplanada do santuário de Fátima, cada flexão do joelho produz-lhe uma dor, que o faz supor mais um merecimento, e que por isso, vai aumentando a expectativa do milagre. É método popular de aumentar ou criar a fé. Quando alguém faz uma novena, são 9 dias em que fica a pensar no milagre, desejando-o, esperando-o, estimulando-se com ele. Aquela senhora que percorre as ruas da cidade de pés descalços, vestida com um saco de estopa, no meio da procissão que se dirige ao santuário, impôs-se algo fora do normal, que lhe incute a ideia psicológica de que também algo de anormal vai acontecer-lhe, o milagre. Qualquer método positivo usado na busca do milagre é válido e respeitável, porque cria na pessoa a expectativa do acontecimento. Redunda em fortalecimento da fé. Não é o fato de vestir saco de estopa ou de andar a pé, que em si, produz o milagre, porque há muita gente pobre que se veste de roupa de estopa, na sua miséria, e que anda de pés descalços por não ter sapatos, e isso não tem nada a ver com fé nem com milagre. O único valor possível existirá quando suscitar sentimentos de fé. Todo o milagre desemboca numa única via, a fé. 15. As duas fés existem, fé e fé. É preciso distinguir uma e outra, caso contrário gera-se grande confusão na mente das pessoas menos avisadas. Você ouvirá alguém falar da fé cristã, da fé católica, da fé espírita, e ouvirá pregar a fé que remove montanhas. Uma é a fé doutrina, outra, a fé força toda poderosa. Uma reúne as pessoas em sociedade eclesial, outra é usada individualmente. A fé religiosa. A teologia é a ciência que trata de Deus. Refere-se ao estudo da doutrina cristã. Para a teologia, fé significa a adesão da mente às verdades reveladas por Deus. Essas verdades formam um acervo que se chama doutrina e esta, por sua vez, denomina-se religião. O Concílio Vaticano declarou: a fé é uma virtude sobrenatural, pela qual nós, com o auxílio e sob o impulso da graça de Deus, cremos como verdadeiras as verdades que Ele nos revelou, não porque vejamos a verdade intrínseca delas pelas luzes naturais da nossa razão, mas sim por causa da autoridade de Deus que nos revelou e que não pode enganar-se nem enganar-nos. A fé, escreveu Martin Buber, é uma adesão a Deus, não, porém adesão à fé do Deus que alguém concebeu, mas adesão ao Deus que existe. Escreveu Antônio Otoni Soares, objetivamente considerada, a fé é a adesão livre e espontânea do homem a uma ideia ou doutrina, em torno da qual ele vai tentar o próprio ajustamento. Pelos caminhos da fé. Está escrito nos Atos dos Apóstolos, livro da Bíblia, todavia, muitos daqueles que tinham ouvido a palavra abraçaram a fé, e o número dos fiéis, contando apenas homens, atingiu mais ou menos 5.000. Atos 4:4. Uma outra passagem desse livro do Novo Testamento conta que o apóstolo Paulo cegou o mago Elimas, que lhe fazia oposição. Então, diz o livro, o procônsul abraçou a fé, muito impressionado pela doutrina do Senhor. Atos 13:8-12. Paulo, na sua carta aos Gálatas, escreveu: por conseguinte, enquanto temos tempo, pratiquemos o bem para com todos, mas sobretudo para com os irmãos na fé. São citações que usam a palavra fé para significar doutrina. De qualquer forma, a teologia emprega muito bem este vocábulo, porque fé significa crer e a religião é o acervo daquilo em que alguém acredita e que professa. Buda, Maomé e outros fundadores de religião também usaram muitas vezes a palavra fé para significar o acervo das crenças propostas. A fé que remove montanhas. Disse Jesus: em verdade vos declaro, que se alguém disser a este monte, sai daqui e lança-te ao mar, e se não duvidar em seu coração, mas crer firmemente na realização da sua palavra, há de acontecer assim mesmo. Por isso, vos digo, crede firmemente que recebereis tudo quanto pedires na oração, e ser-vos-á dado. Marcos 11:20-26. Aqui o mestre fala da fé como força toda poderosa, que remove montanhas. Muitas vezes referiu-se a esta força, revelando que é capaz de curar doenças, produzir milagres e tudo alcançar. Quando Cristo proclamou, quanto ao poder, quem tem fé tudo pode, indiscutivelmente estava a mencionar que a fé é o processo pelo qual uma pessoa desencadeia a maior força do universo. Nesses momentos, e em outros semelhantes, não se reportava ao conjunto dos seus ensinamentos e sim ao poder através do qual a criatura humana exerce o seu ato criador. A teologia estabeleceu a fé doutrina, mas Jesus ensinou a fé poder. Assim como na época de Jesus foi o povo que melhor recebeu e assimilou a palavra de Cristo, também hoje em dia o povo é quem melhor capta essa verdade, tanto que por toda a parte usa a fé como a força curadora toda poderosa, como o poder que produz milagres, como a luz que soluciona as dificuldades e sofrimentos. Amparado nessa fé, faz promessas, escala montanhas sagradas, realiza peregrinações, emociona-se em concentrações religiosas, busca locais de aparições, sempre na expectativa do milagre.
Mesmo quando o médico dá o veredito final da morte iminente, a gente simplesmente acredita em milagre. E tem razão, porque a fé remove montanhas e tudo alcança. Palavras de Jesus. E dos cientistas da mente. 16. Quem é o sujeito do fracasso da fé? Jesus falou tanto da força toda poderosa da fé que é impossível qualquer pregador religioso evitar o assunto. São eloquentemente citadas as passagens em que Jesus disse que a fé remove montanhas. Lembram-se também que o Mestre disse: quanto ao poder, quem tem fé tudo pode. E insistem na lei do pedir e recebereis, porque todo aquele que pede recebe. Quando os fiéis pedem e não alcançam, vão se queixar ao pregador, que muitas vezes oferece algumas dessas explicações: o seu pedido não foi aceito por Deus, mas ele vai trocar por outra coisa melhor. Deus ouve por bem recusar o seu pedido, por isso não aconteceu. Faltou-lhe merecimento para alcançar o resultado do pedido. O que pediu não era bom para si, por isso Deus não atendeu. Deus é livre de atender ou não. Por incrível que pareça, essas explicações desmoralizam Deus. De um lado, há o homem que pede, e de outro, Deus que concede. Como o pedido não foi atendido, quem falhou, segundo esses pregadores, foi Deus. Justamente quem, por qualquer consideração, jamais pode falhar. Nesse caso, Deus é colocado como o sujeito do fracasso da fé, o que é absurdo e inominável. Escreveu o apóstolo João, referindo-se a Deus. Ora, sabendo que atende aos nossos pedidos, sabemos também que receberemos o que pedimos. 1 Jó 5:15. Da parte de Deus, ensinou Jesus que todo aquele que pede, recebe. Deus, de modo algum, é o sujeito do fracasso da fé. Falta de merecimento. Muitos ensinam que a pessoa não foi atendida por falta de merecimento. Não mereceu porque não é bom cristão, ou porque não vai à missa todos os domingos, ou porque a sua vida não é santificada, enfim, porque tem muitos erros a descontar. É um equívoco, uma vez que Jesus nunca disse que só seriam atendidos os que fossem santos e caridosos. Pouco sacrifício. E aqueles que atribuem o fracasso da fé à falta de sacrifício de quem pede. Nunca se sacrificou, comentam eles, e quer alcançar o milagre. Sem penitência, nada se consegue. Muitos, no entanto, sacrificam-se duramente e nada conseguem. Ora, Jesus nunca condicionou o atendimento ao tamanho dos sacrifícios e das penitências. Pedido exagerado. Você não recebeu, tentam justificar-lhe, porque o seu pedido é exagerado. Você está a pedir demais. É muito ambicioso. Não tem senso de equilíbrio. Já ouviu alguma vez Jesus ter afirmado que você tudo alcança desde que não seja exagerado? Essa explicação não tem nada a ver. Existem pedidos impossíveis. Qualquer pessoa inteligente sabe que há coisas impossíveis de serem alcançadas. Certo? Errado. Como poderá, por exemplo, conseguir uma casa o miserável que vive debaixo de uma ponte? Como alcançará $1 milhão aquele homem cheio de dívidas? Como será possível curar-se do HIV, se essa doença é incurável? De que maneira aquele cego terá uma visão perfeita se o mal é de nascença? Essas e outras questões são colocadas pelos racionalistas, que concluem, em nome do bom senso, que realmente existem impossíveis. Jesus, no entanto, reagiu dizendo: tudo é possível àquele que crê. O famoso arquiteto, Frank Lloyd Wright escreveu: acontece sempre aquilo em que de fato se crê. Por que motivo pensadores afirmam que nem tudo é possível e Jesus proclamou que tudo é possível? Pela simples razão de que os racionalistas cometem o equívoco de usar apenas uma minúscula parcela da mente, a mente consciente, que não vai além de 20% da mente, e concluem pela mente toda. É o mesmo que procurar um copo numa sala, e não o encontrando, concluir que não existe copo na casa. A mente subconsciente, que é a dimensão maior da mente, contém o poder infinito e a sabedoria infinita, que são a fonte inesgotável de tudo. Para Jesus, o supremo cientista, o lógico e racional estão na afirmação de que tudo é possível. A ciência do poder da mente, com os seus inúmeros cientistas e estudiosos, concorda com a afirmação do Mestre. Não é atendido porque não necessita. E aqueles que dizem que muitas pessoas não são atendidas porque não necessitam do que pedem. É outra inconsistência. Jesus foi claro: seja o que for que desejardes, quando orardes crede que tendes alcançado, e alcançareis. Seja o que for, ensinou o Mestre. 17. Enfim, quem é o sujeito do fracasso da fé? Ninguém mais do que você é a causa do fracasso da fé. A lei do pedir e recebereis depende simplesmente da fé daquele que pede. Se depende da fé de quem pede, caso não tenha alcançado o que pediu, a explicação clara, evidente, óbvia, é que não houve fé naquele que pediu. Não há mistério nenhum. Não existe fé sem obra e não existe obra sem fé.
Toda a obra nada mais é do que a materialização do pensamento acreditado. Pensamento acreditado chama-se fé. A fé sem obras está morta, escreveu o apóstolo Tiago. Sem fé, portanto, a obra está morta, não existe. Para existir a obra, é necessário que seja antecedida e formada pela fé. Na mesma carta, Tiago raciocina. Não vê, pois, como a fé acompanhava as suas obras e que a fé foi consumada pelas obras. Tiago 2:22. A fé, disse ele, é realizada na obra. Fé e obra são o mesmo que pedido e atendimento. Fé morta, obra morta, significa que o nada só pode produzir o nada. Todo o pensamento criador materializa-se quando energizado pela fé. Por que é que sem fé não existe materialização? Simplesmente porque é a fé que dá consistência ao pensamento. Elmer Wieler escreveu: quem diz que tem fé em poder fazer alguma coisa, mas deixa de fazê-la, nunca soube o que é fé. A quem pertence a fé? Única e exclusivamente ao que pede. O fracasso jamais poderá ser tributado ao doador e sim ao que solicita. Porque a fé é atributo de quem pede. O apóstolo Tiago escreveu: pedes e não recebeis porque pedes mal. Mais uma vez, por essa afirmação constata-se que a causa do fracasso na fé situa-se naquele que pede. Tudo o que você pede com fé, mesmo que seja a remoção de uma montanha, conseguirá. Aos discípulos que fracassavam quando tentavam curar ou realizar milagres, Jesus explicava que era pela pouca fé ou pela falta de fé. Por outro lado, o mestre atribuía a cura à fé do paciente: vai em paz, a tua fé te curou. O paciente curou-se. Logo, existiu fé. As obras são a materialização da fé. Se existirem as obras, está comprovado que existiu a fé. Argumentou, certa feita, Jesus. Se não quiserdes ter fé em mim, tende fé nas obras, para que vejais e conheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Jó 10:38. Para saber se uma pessoa agiu com fé, basta verificar se resultou em obras. O homem da enchente. Contam que certa vez, houve uma grande enchente e um homem, para se salvar, subiu ao telhado da sua casa e começou a pedir a Deus que o salvasse. As águas já tinham atingido o telhado quando apareceu um barco de salvamento. Muito obrigado, gritou-lhe o homem, eu tenho fé em Deus, ele vai me salvar. As águas continuaram a subir e chegaram até o homem, que continuava a rezar a Deus para que o salvasse. Nisto apareceu outro barco, mas o homem recusou o auxílio, dizendo que tinha fé que Deus iria salvá-lo. As águas foram subindo mais e já alcançavam o peito do homem quando apareceu um helicóptero, que baixou uma corda para o resgatar. Muito obrigado, berrou o homem, tenho fé em Deus, ele vai me salvar. O helicóptero foi-se embora e as águas subiram, taparam o homem, que morreu afogado. Ao apresentar-se no céu, o homem estava furioso. Isto aqui é uma anarquia, gritava ele para quem quisesse ouvi-lo, se não era para cumprir, não deviam ter prometido. Fui enganado. Acreditei que Deus me salvaria e olha o que me aconteceu, morri afogado. Onde é que está a vossa moral? Nisso, Deus abriu a porta e falou-lhe. Você está a reclamar de quê? Eu mandei-lhe 2 barcos e um helicóptero. Se não quis embarcar, o problema é seu e não nosso. É uma piada que mostra o que acontece com muita gente, pede, mas nada faz. Recusa-se a seguir qualquer inspiração. A verdadeira fé sempre leva ao resultado. Isso não significa que Deus venha pegar a pessoa pelo pescoço. Os caminhos podem ser muitos, mas haverá sempre um caminho. Com certeza. Há os que precisam ver para crer. Esses não têm fé. E há os que creem para ver. Nestes existe fé. 18. A fé de Jesus é a fé do poder da mente. Falo sempre da lei da fé nos meus livros e palestras sobre o poder da mente e então surge a pergunta se trata da mesma coisa. Não existe diferença entre a lei da fé ensinada por Jesus e a lei da fé assinalada na ciência do poder da mente. Jesus revelou que toda a palavra firmemente acreditada, mesmo que seja para mover montanhas, realiza-se. A ciência do poder da mente diz que toda a palavra firmemente acreditada, seja qual for o seu conteúdo, realiza-se. Jesus ensinou que fé é crer firmemente na realização da sua palavra. A lei da fé, segundo o poder da mente, tem a mesma definição. Fé é crer que a sua palavra é verdadeira, que a palavra produz o seu próprio conteúdo, que todo o desejo ou oração ou mentalização, se neles se acredita, são infalíveis. Trata-se da mesma verdade tanto para a fé segundo Jesus quanto para a fé conforme o poder da mente. Jesus proclamou que quem tem fé tudo pode. A ciência do poder da mente concorda totalmente. Jesus pregou que a fé remove montanhas, cura doenças, realiza milagres, tudo alcança e torna possível o impossível. A ciência do poder da mente também está de acordo, sem tirar nem pôr.
Quer se fale em fé de acordo com o ensinamento de Jesus, quer se fale em fé pela cartilha do poder da mente, está-se a falar a mesma linguagem. Toda a palavra acreditada torna-se realidade física, conforme Jesus. Todo o pensamento unívoco materializa-se, consoante a ciência do poder da mente. A ciência do poder da mente usa a mesma palavra empregada por Jesus, fé, para significar o poder de remover montanhas. As premissas e os resultados são os mesmos. Jesus diz que a fé tudo pode, o mesmo diz o poder da mente. O que disseram os cientistas da mente? Joseph Murphy, considerado a maior expressão da ciência do poder da mente, escreveu: os pensamentos são coisas, as ideias realizam-se, aquilo que sentimos, nós atraímos, o que contemplamos é aquilo em que nos tornamos. O poder da oração. Anderson, também autor de diversos livros sobre o poder da mente, escreveu: não posso evitar que os meus pensamentos e as minhas crenças se tornem realidade na minha experiência. 3 palavras mágicas. Emme Fox disse: você pensa e os seus pensamentos materializam-se em experiências. Descubra e use a sua força interior. Eliphas Levi. O pensamento humano cria aquilo que pensa. Masaharu Taniguchi. Tudo o que surge concretizado no mundo das formas em redor de nós é a materialização dos nossos pensamentos e crenças. Harold Sherman. Não há limites para o alcance da mente e do espírito. Super TNT. De Napoleon Hill. A fé torna possível alcançar tudo o que o homem pode conceber e acreditar. A chave mestra das riquezas. James Allen, no seu livro Da Pobreza ao Poder, escreveu: pela força da fé consegue-se a realização de qualquer tarefa. Poderia continuar a citar pensadores. Mas não é necessário. A mente consciente e a mente subconsciente. A mente consciente é o poder criador, exercido pelo pensamento expressado pela palavra, pela ideia, pela imagem, pela oração, pela mentalização, pelo desejo, por qualquer forma mental. A mente subconsciente é o executivo. A mente consciente age e o subconsciente reage de acordo. Segundo os princípios da ciência do poder da mente, toda a palavra aceita pelo subconsciente como verdade, este move céus e terra para torná-la realidade física. Tudo está em criar pensamentos unívocos, acreditados, inabaláveis, porque, nesse caso, o subconsciente há de concretizá-los infalivelmente. Sempre que houver um pensamento ou desejo acreditado, haverá a ação materializadora do subconsciente. Fé é crer firmemente na realização da sua palavra. Portanto, toda a palavra determinada pela fé não pode deixar de realizar-se. É o que também ensina a ciência do poder da mente. A verdade do poder da fé confirma a verdade do poder da mente, e a verdade da ciência da mente comprova a verdade da fé. Em última análise, é o mesmo caminho por palavras diferentes. 19. Como fortalecer a fé. Fé, sem me cansar de insistir, é crer firmemente na realização da sua palavra. Como diz a definição, fé é a palavra acreditadíssima, é a oração tida como infalível, é o desejo que contém a materialização, é o pedido fundido no recebimento. A fé é explosivo puro, que não tolera mescla de dúvidas, descrenças, fraqueza, desinteresse, medos, retornos, hesitações e outros fatores que a anulam. Em última instância, a fé é individual, de tal forma que só você, por si mesmo, pode pô-la em ação. Os outros poderão ensiná-lo, estimulá-lo à fé, demonstrar-lhe a veracidade, dar-lhe exemplos de eficácia, mas, ao fim e ao cabo, ficará você sozinho com a sua fé ou com a sua descrença. Não basta desejar, sonhar, orar, mentalizar, é imprescindível que a ação mental se transforme em crença. Toda a crença, chamada fé, impregna o seu ser, torna-se parte de si mesmo, realiza modificações vitais na mente, no corpo, na vida. Devido às características da fé, que se desfaz diante de qualquer resquício de dúvida, a imensa maioria das pessoas confessa que tem pouca fé e muitas outras acusam que a fé nem sempre funciona. Agora, porém, por tudo o que você leu, confirmado pela autoridade e sabedoria de Cristo, com a assinatura de todos os cientistas da mente, você já não duvida de que a fé remove montanhas, cura doenças, realiza milagres, tudo alcança, torna possível o impossível. A questão é ter fé de verdade. Como fortalecer a fé? Quando Jesus perguntou ao pai, que trazia o rapaz para ser curado, se tinha fé, o homem respondeu: tenho fé, mas auxilia, Senhor, a minha falta de fé. Neste mesmo episódio o mestre recrimina a falta de fé dos discípulos, lhes repreende a incredulidade no caso da tempestade do mar da Galileia, e daquela vez que Pedro queria caminhar sobre as águas até onde ele estava. O conhecimento fortalece a fé. O melhor método para fortalecer a fé é saber que é uma lei científica e não resposta arbitrária e imprevisível de Deus. Se é lei, basta que você coloque corretamente as premissas, e o resultado, por mais fantástico que seja, é infalível.
Premissa é uma verdade, ou fato, ou princípio, que serve de base a um argumento, a uma conclusão. Fé, portanto, não é algo impreciso, sutil, subjetivo. Henry Ford disse: poucos sabem quanto é objetiva a fé. Todas as leis que regem a vida e o universo são inevitáveis desde que se coloquem corretamente as premissas. Você sabe, por exemplo, que ligando a lâmpada à corrente elétrica, ela acende-se, pouco importando se quem ligou é católico, ou preto, ou sábio, ou ignorante, ou rico, ou pobre. A lei da física produz o resultado físico, que por sua vez, solidifica a fé para a repetição futura do mesmo fato. Você nunca esteve, por certo, na Sibéria, mas tenha certeza que a região existe. De onde lhe vem essa fé? Da informação que recebeu de alguém, ou de algum mapa, ou da geografia. No final de contas, você acredita em alguém, que por uma forma ou por outra, lhe transmitiu a notícia. Da primeira vez que viajei de avião diretamente do Brasil para a Europa, sem escalas, tive que acreditar que era exatamente isso que ia acontecer. Não é incrível ter fé em que um imenso aparelho de 100 toneladas voaria a 10 mil metros de altitude, durante 9 horas, a uma temperatura exterior de 40 graus abaixo de zero e me deixaria exatamente no aeroporto de Lisboa. Quando você medita nisso, verá que é bem mais fácil acreditar que terá a sua casa, que terá $1 milhão, que curará o seu fígado, que encontrará o amor da sua vida. A experiência fortalece a fé. Chateaubriand escreveu: a fé deve ser desenvolvida e testada através da experiência. Pense positivo. Acrescentou ele que a experiência pessoal é a mais válida. É claro que a experiência dos outros também fortalece a sua fé. Mas a sua experiência pessoal é mais importante. Há algum tempo, recebi este depoimento, em 1980, por sentir muitas dores nas costas, procurei um traumatologista, o qual me pediu várias radiografias da coluna, que revelaram artrose. Em janeiro de 1986, comecei a ficar com a perna esquerda dormente, procurei um especialista que solicitou novas radiografias, as quais acusaram um quadro bem pior, pois além da artrose havia também litíase. Não sabia bem o que significava, mas o médico mostrou-me, contra um quadro luminoso, a quarta vértebra afastada da quinta até metade da cartilagem cheia de bicos de papagaio de um lado e de outro. O médico disse-me que era progressivo e irreversível. Fiquei triste, porém comecei a fazer o relaxamento com programação positiva. O Senhor veio à minha cidade em novembro de 1991, voltando em julho de 1992, quando aplicou a bênção da cura, deixei passar 3 meses e voltei ao médico para novas radiografias, e ao interpretá-las, fez o seguinte comentário: impossível, não tem artrose, nem bicos de papagaio nem qualquer outra coisa, a sua coluna está perfeita. Essa experiência, sem dúvida, fortalecerá sua fé, pois se aquela pessoa pôde, você também pode. Noutra ocasião, uma moça contou-me que o seu irmão, aos 2 anos, estava com poliomielite e meningite meningocócita e os médicos não lhe deram senão alguns meses de vida. A mãe risou muito. Um dia, ajoelhada, ouviu uma voz: mãe. Ali estava o menino de pé, caminhando. Hoje é dono de uma das maiores construtoras. Rico em saúde, dinheiro e felicidade. Em 1994, uma senhora da cidade de Natal fez a jornada do poder da mente e mentalizou-se que não fumaria mais. Parou de fumar, vício que tinha há 15 anos. Hoje completa 1 ano desde que deixou. Essas experiências e milhões de outras que acontecem todos os dias em algum local do planeta, hão de ser forte comprovação dessa verdade para si. Uma senhora de 38 anos, mãe de 2 filhos, estava na pior depressão, a ponto de fazer uma loucura, como contava ela. Começou a ler os meus livros sobre o poder interior, ficou ótima e agora, apesar da pouca cultura, dedica-se a iluminar aqueles que estão na escuridão e no sofrimento. Mas a experiência mais forte é aquela que você faz pessoalmente. Determine o que deseja alcançar verdadeiramente e acredite com todas as forças da alma que assim é, e assim será. Ao acontecer o seu pedido, a sua alegria será grande e a experiência fortalecerá a sua própria fé. Os grandes feitos são frutos da fé. Talvez você se sinta solitário e nu na sua fé. Deseja um futuro que nunca aconteceu, que não tem experiências anteriores, que não tem similar científico, e que o leva a arriscar o seu patrimônio e até a sua vida. A dúvida e o temor angustiam-no. Segue em frente ou recua. Para seu consolo, todos os maiores acontecimentos que revolucionaram o mundo e a humanidade caminharam sobre essa mesma situação. O sucesso deve-se à fé inabalável do criador da ideia e do projeto.
Cristóvão Colombo, por exemplo, gastou tudo o que tinha, sacrificou o amor da sua vida, enfrentou ser ridicularizado, até que conseguiu 3 caravelas e um bando de aventureiros para se lançar no sonho de descobrir um novo mundo, imaginado por ele, além dos mares conhecidos. Moisés sustentou fé absoluta quando acreditou que abriria as águas do Mar Vermelho e que o fenômeno permaneceria até passar o último do seu povo. E se as águas desandassem e afogassem a sua gente? Não é só você, portanto, que se vê a braços com dilemas que exigem fé total. Os estudos e a fé de Galileu Galilei levarão-no a admitir que era a Terra que girava em torno do Sol e não o contrário, como se ensinava na época, e manteve essa crença mesmo ameaçado pela Inquisição. Foi a fé dos heróis e conquistadores que os levou a enfrentar perigos, a escalar montanhas nevadas e a conquistar países e terras desconhecidas. Quantos pesquisadores gastaram a maior parte da vida a perseguir uma invenção que aos olhos do resto da humanidade se afigurava como impossível? Sem fé, qualquer ideia é um aborto. Selado pela fé, qualquer sonho se materializa. Veja o exemplo dos grandes e inspire-se neles. Haja como se tivesse fé. Lembro aqui o filme O Veredito. No último discurso, o advogado de defesa do réu, às tantas, disse: "Eu aprendi de pequeno na minha religião, haja como se tivesse fé e a fé ser-lhe-á dada." O escritor, conferencista e consultor comercial, Elmer Wiener escreveu: "Obre como se soubesse que o seu êxito já está assegurado." Isto é fé. O tesouro que há em você. Vou citar-lhe mais um grande escritor da mente, que lhe sugere agir como se tivesse fé para que esta se fortaleça. Foi Andersen, que escreveu: "Haja como se fosse impossível falhar." 3 palavras mágicas. Quando eu era criança, usávamos muito esta expressão: quem não arrisca, não petisca. Mesmo não acreditando, dê uma hipótese a si mesmo. Rode a manivela da fé, como se fazia nos carros de antigamente, e depois ela andará por si mesma. Walter German escreveu mais ou menos a mesma coisa. Você tem de agir convencido de que a fé estará a trabalhar por si. Isso porá em ação a sua fé, que começará a andar por si mesma. O mágico poder da sua mente. Deixe a porta aberta. Mesmo que você não acredite, não se negue a pagar para ver, como diz o velho ditado. Sem dar o primeiro passo, jamais terá dado o último. Você nunca terminará o que não começou. Seja inteligente, pesquise, procure, leia, assista a cursos e jornadas sobre o assunto, ouça os que têm algo a dizer. Quem procura, encontra, avisava o mestre. Pelo menos, deixe a porta aberta para que a fé possa entrar. Ela vai passar na sua vida 1 vez, 2 vezes, não se sabe quantas vezes, deixe a porta aberta. Não faça como o caso daquela viúva, muito pobre, cheia de problemas financeiros, que estava a ser ameaçada de despejo por falta de pagamento. A pobre mulher orou e pediu a Deus que a ajudasse, pois estava em péssima situação. Havia, no lugar, um homem muito generoso que ficou a saber das graves dificuldades financeiras por que passava a mulher e foi até a casa dela para lhe dar uma boa soma de dinheiro. Bateu à porta 1, 2, 3 vezes, e nada. Lá dentro, a mulher, apavorada, não quis abrir a porta, pensando que fosse o proprietário que queria cobrar-lhe o aluguel ou despejá-la. O homem então foi-se embora sem poder ajudá-la. Se você não abre a porta, como pode receber visita benfazeja? Falo da porta da sua mente. Não seja daquelas pessoas endurecidas, teimosas como mula ressabiada, que só sabem dizer não e não e não e não. Abra a porta da mente, deixe que entrem novas ideias, faça outras experiências, que a vida é uma caminhada para a frente, cheia de ótimas surpresas. A fé está a bater. Abra. Reconheça que é divino. Ajudará sobremaneira o fortalecimento da sua fé, o fato de se reconhecer de origem divina, filho de Deus, detentor do poder de Deus. Medite nessa verdade e encontrará razões poderosas para acreditar no poder da fé. Vós sois deuses, disse Jesus. Aceite a sabedoria do Mestre e grave na mente essa verdade, que muito ajudará a aceitar que a sua fé é toda poderosa. Quando o Mestre ensinou a oração do Pai Nosso, recomendou que você entre em seu íntimo e ore ao Pai que está no íntimo e ele o atenderá. Mateus 6, 5, 14, o apóstolo Paulo também declarou que o Altíssimo habita em si. A divindade humana já tinha sido ressaltada na Bíblia muito antes de Jesus, como consta no Salmo 82. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós, filho do Altíssimo. Levantando-se à altura da sua divindade, torna-se mais fácil reconhecer que tudo pode. Afirme, reafirme e confirme que tem fé. Catherine Ponder escreveu, certa vez. A fé pode desenvolver-se como resultado de muitas afirmações. A oração, chave de todas as riquezas. Jesus ensinou. Batei, batei, e abrir-se-vos-á. Mateus 7, 7.
A repetição acaba por solidificar o seu pensamento e isso chama-se fé. A imaginação fortalece a fé. Jesus ensinou: por isso vos digo, tudo o que suplicardes e pedireis, crede que recebestes e assim será para vós. Marcos 11, 24. A crença no recebimento exige a visualização do resultado, porque não é possível mentalizar um fato consumado sem criar a imagem do mesmo. A imaginação é força extremamente poderosa. O subconsciente não distingue entre imagem e realidade, apanha a imagem que você projeta e move céus e terra para materializá-la. O apóstolo Paulo, ao definir a fé, esclareceu que é a posse antecipada daquilo que se espera. Tomar posse antecipadamente é ato de imaginação. A fé, portanto, é atividade solidificada também pela imaginação. A não necessidade da fé pode fortalecê-la. Suponhamos que você participa numa peregrinação ao Santuário de Lourdes. Você está doente, mas não acredita que possa ser curado. É cético. Em Lourdes, dizem-lhe, aqui não é necessário você ter fé, o próprio local das aparições e as orações dos peregrinos irão curá-lo, quer você acredite na cura quer não, ela vai acontecer, de qualquer forma, por forças que são independentes de si. Pronto, você acreditou nessa informação e ficou curado. Então, houve fé ou não houve para a cura? Claro que existiu fé. Você teve fé em que bastava a sua presença para ser curado. Ora, você fez-se presente, logo, a sua mente interpretou que bastava isso para ser curado. A sua mente ligou-se nessa condição exigida. Produziu-se a fé na cura, porque você cumpriu o que diziam ser necessário para ser curado, que era estar presente. Walter German diz o seguinte: alguns especialistas em terapêutica mental afirmam que a fé por parte do paciente não é requisito essencial para o êxito da cura. Muitos podem acreditar nisso. Um observador mais atilado, porém, verá que tal afirmação se faz, antes de tudo, para inspirar fé subjetiva num paciente tomado de dúvida. Suponhamos, por exemplo, que o enfermo procura o clínico manifestando desde logo a sua falta de fé. Diz, pelo que ouvi dizer, é preciso que os seus pacientes tenham fé para poderem ser curados. Se for esse o caso, a mim o tratamento mental de nada servirá, pois sou irremediavelmente cético. Ao que pode responder o clínico, a fé é desnecessária no meu método. Pouco importa que o senhor creia ou não, o meu tratamento vai fazer-lhe bem de qualquer maneira. Isto normalmente anima o paciente, que ao submeter-se ao tratamento, tem então toda a fé essencial para a cura, a fé subjetiva, e o que parecerá estranho, ele próprio não se dá conta dessa expressão de fé. O mágico poder da sua mente. O problema é que se trata de subterfúgio e o autor dessa sutileza terá que conviver com a sua mentirinha, embora bem intencionada. Jesus, o maior entendedor de fé, foi sempre direto: é preciso ter fé, sem fé nada se consegue. Evite quem perturba a sua fé. Você está a precisar de reforço poderoso para a sua fé. Nessas condições, o pior que lhe pode acontecer é estar com quem nada acredita e tenta desmantelar o pouco de fé que você tem. Evite esse tipo de pessoa. Só atrapalha. Se tiver que conviver forçosamente com tal pessoa, não lhe conte os seus desejos, as suas expectativas, os seus projetos, a sua crença, porque ela terá o prazer mórbido de arrasar a sua fé. Como você é vacilante, imagine o estrago que pode causar na sua vida. Jesus, quando curava alguém de fé precária, recomendava incisivamente: não conte nada a ninguém. John Fitzpatrick escreveu: a nossa fé pode ser perdida ou enfraquecida pelo contato com aqueles que não acreditam. O poder da fé. O famoso filósofo, arqueólogo e sacerdote Teilhard de Chardin escreveu que se perderes a esperança no dia da adversidade, reduzida será a tua força. Lembre-se de que o poder está na fé. Se a desmobilizar, desmantelará o poder. Walter German escreveu: negar o poder da oração, ou mesmo orar sem um profundo sentimento de convicção, dissipa o valor da fé, e tais petições, como disse o Dr. Carver, não chegam sequer ao teto. O mágico poder da sua mente. Procure contatos com pessoas e literatura que fortaleçam a sua fé. Quanto mais lenha puser na sua fogueira, maior será a luz e a energia. Estimule a sua fé. Há muitas maneiras de estimular a fé, por exemplo, livros, palestras, cursos, encontros, cassetes, vídeos, meditações, mentalizações, orações. Há também rituais, que para muitos, são fortes componentes da fé. Nenhum ritual faz milagres, mas pode ajudar a pessoa a ter fé. Os rituais constituem-se em importantes fatores de emoção, de sugestão, de estímulo, e são ótimos veículos que conduzem à fé, já que fazem a mensagem, a prece, o pedido, penetrar no íntimo através dos sentidos, dos olhos, do olfato, dos ouvidos, das imagens. São rituais,
por exemplo, as novenas, as velas acesas como promessas, as peregrinações, os jejuns, as penitências, as esmolas como reforço da oração, a água benta, as cerimônias solenes, as procissões, a veneração ao santo ou Nossa Senhora representados em estátua ou pintura, as relíquias, coisas semelhantes. É claro que os objetos não têm poder, apenas podem servir de incitamento à fé. O testemunho dos outros. O filósofo grego Aristóteles está entre os maiores sábios do mundo. Nasceu em Estágira, Grécia, em 384 a.C. e morreu em 322, com 62 anos de idade. Disse ele: "O que você espera que aconteça, acontece." O filósofo norte-americano, Ralph Waldo Emerson, que inspirou a filosofia de vida daquele povo, escreveu certa vez: "Nenhuma aptidão, nenhum auxílio, nenhum treino serão capazes de compensar a falta de fé." William James, outro grande filósofo e psicólogo americano, escreveu: "Em qualquer projeto, o fator importante é a sua confiança. Sem fé e confiança não poderá haver sucesso. Isso é fundamental." A fé que aqui expomos não é uma crença vaga, mas sim a expectativa confiante de que os vossos desejos se realizarão. Círculo esotérico do pensamento. Joseph Murphy, autor de mais de 30 livros sobre o poder da mente, escreveu: "A sua fé é algo em que você se transforma, porque você manifesta e objetiva no seu mundo o que realmente acredita de si próprio." O poder cósmico da mente. 20. Agora é tudo. Agora que você conheceu a lei da fé e desfez as dúvidas, o caminho está aberto. Belo caminho. Grande caminho. Maravilhoso caminho. Agradeça a Deus que o criou à sua imagem e semelhança, agradeça a Cristo que o fez conhecer o seu poder criador divino, agradeça a você mesmo por se ter dado o tempo de vasculhar essa mensagem, e vá em frente, de bandeira desfraldada, cantando a alegria da vida. Deixe o passado para trás. Águas passadas não movem moinhos. Nem 1 milhão de queixas justas sobre o passado infeliz terão a força benéfica de um pensamento positivo. Use o seu poder criador para, neste momento, alinhar tudo que de bom e de ótimo deseja para si. Sem complexo de pobreza, de culpa ou de inferioridade. É a sua hora de renascer. Pela água que lava o seu passado e pelo Espírito que criará o mundo bonito e abençoado em que desejará viver. A lei da fé foi um alucinado ato do amor de Deus, conscientemente disposto a correr todos os riscos. Você surgiu como a criatura mais alta do amor divino, por isso foi feito grande, portador de poder infinito. Maravilha das maravilhas. Deixe de lado essa carcaça pesada, aprisionante, que não lhe pertence, e erga a sua mente às alturas grandiosas da felicidade, do amor, da paz, da alegria, da saúde, da abundância, da prosperidade, do sucesso, do bem-estar, da harmonia interior e da fraternidade. Pela fé, você está a abrir a porta da sua verdadeira realidade. Este é um momento de festa. Faça um brinde à maior descoberta da sua vida. Você agora está a pisar o solo sagrado da sua divindade, que o faz estar em comunhão com Deus, com a criação, com a humanidade, com todo o universo. Você, tão pequeno e tão grande. Deus deu-lhe a fé, Jesus revelou, que por ela, você remove montanhas, cura doenças, realiza milagres, tudo alcança, torna possível o impossível. O resto é consigo. Lauro Trevisan. A fé que remove montanhas. Parte 3. 13. O sujeito da fé. Fé, lembrando, é crer firmemente na realização da sua palavra. Sempre que existir fé, realizar-se-á infalivelmente o conteúdo da palavra. Palavra significa oração, mentalização, desejo, imagem, pensamento. O milagre não depende da quantidade de palavras, nem do tamanho do sacrifício, nem mesmo do valor das velas acesas ou das oferendas. Inclusive, não importa quem seja o sujeito da fé. O que produz o milagre e remove montanhas é a sua fé, seja quem for o sujeito da mesma.
Para uns, o sujeito da fé é Jesus, para outros é São Benedito, ou São Pedro, ou São Brás, ou São Judas Tadeu, ou Nossa Senhora de Fátima. Para certas pessoas, é a Igreja do Bonfim, ou a Igreja de Santo Antônio, ou o Jesus do Porto das Galinhas. Para muita gente, é o local das aparições de Nossa Senhora. Aos que colocam fé numa determinada oração, às vezes, a fé é desencadeada por meio de pessoas famosas, como curadoras místicas. Jesus, sujeito da fé. O centurião romano, ao pedir a Jesus que curasse o seu servo gravemente enfermo, tinha-o colocado como fator da sua fé. O leproso, ao suplicar a Jesus, se quiseres, podes curar-me, também o colocou como sujeito da sua fé.